seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar da Consciência. Começo fazendo uma correção a respeito da extração das mamas e da quimioterapia. Embora ficou belíssima a informação para quem está com a problemática do câncer em suas mamas, o ser humano, e ao mesmo tempo como procederia o tratamento. Mas a pergunta foi direcionada ao animalzinho de estimação. E funciona basicamente da mesma forma, porque disse também que a causa do câncer no animal não é senão o desequilíbrio do ser humano e, ao mesmo tempo, pode ser que aquele animal seja uma fração da consciência de um humano que está ali animando aquele corpo, passando pelas consequências que causaram a outros seres noutras etapas. Então, no caso do animal, se a ciência médica recomenda a extração das mamas e a quimioterapia, se não temos os valores devidos para testar o mesmo projeto, o mesmo propósito, nós, através da alimentação do nosso animalzinho de estimação, dos cuidados com essa alimentação, do nosso pensamento, sentimento, palavra ou atitude. A diferença é que, ao invés de conversarmos com o nosso próprio organismo, vamos fazer essa reprogramação em nós também, se o nosso pensamento está desalinhado, emoções desgovernadas, palavras desconexas e atitude em dissonância com as diretrizes do Evangelho, corrijamos em nós e tudo que está à nossa volta recebe os benefícios desta autocorreção. É muito fácil curar o animal, muito mais fácil do que curar o próprio corpo humano, por ser o corpo animal mais simples do que a complexidade que encontramos no corpo humano. Assim como é mais fácil curar a estrutura vegetal em relação à consciência animal, por ser esta mais simples, menos complexa do que o próprio animal. Assim como a reorganização de uma água que poderia acontecer em meio segundo, a estrutura às vezes deletéria, transformar-se em algo belíssimo em apenas meio segundo, por ser os minerais estruturas mais simples, mais obedientes a essa ressignificação do que a estrutura vegetal, animal e a hominal em si. Então, primeiro, usamos tudo que está à nossa disposição, as nossas orações, a água magnetizada para o cachorrinho, para a cachorrinha, a bioenergia, tudo que usamos para o humano, ele é um ser vivo também e merece igual atendimento, igual atenção. Ele está ali animando um corpo animal, que pode ser alguém que animou o corpo humano ontem, um pré-humano, e agora está ali conforme a visão do budismo e a nossa visão também. Então, nós já vimos em várias obras espíritos que antes animara a forma humana, que maltrataram tanto seus corpos e desprezou e malbaratou a vida nas suas incontáveis frequências, que agora estados de sua consciência não é o ser na totalidade, porque segundo o que consta na obra O Livro dos Médiuns, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Eu posso muito bem encarnar um pensamento meu nesta água agora e magnetizá-la. Eu estou encarnado na água que vou ofertar a você. Ao mesmo tempo, eu posso encarnar pensamentos e sentimentos no alimento que eu estou confeccionando para você. E no caso agora nós vamos direcionar essa alimentação para o animal, a água e tudo quanto for possível, o nosso toque, o nosso carinho, o nosso gesto, porque estruturas cancerígenas no ser humano pode ser absorvida pelo corpo do animal, que nós vamos ver na pergunta seguinte, o processo terapêutico dos animais em relação ao ser humano e, sem falar desse processo terapêutico, os animais que absorvem, como o gatinho, que você não está lá grande coisa, e ele senta ou vem para o seu colo, ou você está deitado, ele vem até para o seu tórax, para o lugar que está com a problemática, fica deitadinho até absorver a energia mórbida, e ele, o gato, tem uma capacidade de metabolização muito maior do que o cachorro. O cachorro morre facilmente, o animal também,
né, desenvolve o câncer, o gato no caso, mas o cachorro com mais facilidade e com mais dificuldade depois de trabalhar o energismo. Então ele morre mais facilmente. O vegetal morre num relance para salvar a nossa pele, a ponto de secar para defender a nossa estrutura. Assim como a vitalidade na água, ficando apenas um energismo bastante denso e escurecido na água que nos serviu nesse processo terapêutico. Gostaria que falasse um pouco sobre os animais para uso terapêutico. Onde ele é adestrado para auxiliar o homem, ajudando em suas necessidades. Há uma troca ou escravidão? Não há uma escravidão, mas sim uma troca, uma permuta incessante. Se você leu a obra Nosso Lar e até certo ponto na obra Mensageiros de André Luiz, você também, Elizabeth, que é a casa que você frequenta, Fraternidade Espírita André Luiz, você percebeu lá os ibis viajores que se nutriam comendo os lixos, formas deprimentes de pensamentos em desalinho das zonas umbralinas. E para aqueles animais domesticados para auxiliar o homem, eles estavam apenas alimentando. Em alimentando, como faz um urubu, está ajudando o homem nesse processo. O animal, vamos começar com o cachorro, o gato. Os animais, por exemplo, tem cachorro que são treinados para detectar o câncer com o seu faro. Assim como são treinados para detectar drogas. Então, eles não são escravizados, eles são muito bem tratados e precisamos entender eles como parceiros, não como agentes a pegar a nossa problemática e transferir para o corpício deles para que eles morram. Estão para nos auxiliar, não para ser escravizados de fato. Então, quando o cachorro é treinado para tal, nós sabemos de um filme baseado em fatos reais, onde os cachorrinhos em contatos, tanto com idosos, com crianças com câncer, como várias outras problemáticas, ajudavam na recuperação pela alegria que levava o seu energismo e também pela assimilação em parte daquele energismo que até certo ponto ele teria condição de metabolizar sem prejudicá-lo. Então tudo feito com o objetivo enobrecedor de parceria, de permutas e enriquecimento para ambos, porque só crescemos com o trabalho, tudo trabalha em natureza, nada para, tudo é em movimento. Se um simples cristal, como eu disse, ele absorve o energismo negativo do ser humano, levando para a sua estrutura e tendo condição de ressignificar esse energismo e depois acelerar o seu processo de crescimento. Para o espírito miramês, o que seria um energismo considerado lixo mental é um banquete suculento para certas estruturas animais ou seres que estão vindo na retaguarda. Então é nobre, útil e ao mesmo tempo sublime quando auxiliamos os animais em seu crescimento, domesticando-os, até porque no futuro todos que vão evoluindo vão sendo domesticados para realizar tarefas domésticas no seu processo de maturação na estrutura pré-humana e depois para entrar na estrutura pré-humana e futuramente na estrutura hominal. Então, se hoje são animais totalmente selvagens, cada um cuida do seu quadrado e através da cadeia alimentar, auxiliando os seres da retaguarda, quer seja alimentando-se deles, para que eles viajam da sua estrutura para uma estrutura mais complexa e aprendam novas experiências, ou até um ajudando o outro no equilíbrio dessa cadeia, porque se o leão, se a leoa tem o suficiente, ele convive em tranquilidade juntamente com os demais sem atormentá-los. Então eles só matam, a maioria dos animais, o estritamente necessário para a sua sobrevida. Tem animais que fogem à regra. Às vezes matam um animal muito grande, come apenas um pedaço e o restante ele não come. O caso das orcas, que muitos até chamam de baleias assassinas, porque ela tem um instinto quase humanizado. Se você maltratar
dos espécies do cardume, ela pode te perseguir a vida inteira. Se você um dia entrar no mar, ela sabe que você entrou e vai te buscar onde você estiver, porque nós temos casos verídicos dessa realidade. Mas elas se unem num cardume para matar o filhote da baleia jubá, que levou meses e meses, mais de ano, quase 2 anos para ser gestado, e me parece que é 20 e poucos meses, e após o nascimento, se elas conseguirem, elas matam e só comem a mandíbula, somente a mandíbula. Um filhote que é muito maior do que elas, que daria o alimento para o cardume inteiro, e não sei o mistério, que elas só comem a mandíbula. Só que existem N animais no fundo ou no leito oceânico, e o corpo vai para o fundo do mar, e os outros se nutrem, e em poucos dias só ficam a estrutura óssea, ou somente o esqueleto daquele filhote. Então, tudo tem um objetivo enobrecedor na natureza. Então, um animal domesticado sem ser escravizado, nós estamos contribuindo com a sua evolução. Mas, como eu disse, ele precisa ser tratado com todo respeito, com alimentação adequada, ter o seu ambiente, o seu habitat, para que ele possa ter o seu espaço. Os seus animais, no caso, você permite que eles entrem dentro da sua casa, fica lá o suficiente até o tempo que você permite, e depois eles têm um espaço deles fora da casa como guardiões. Então essas roupinhas para pet são adequadas? Seria adequada se o seu animal fosse humano, porque tem roupas ali praticamente para humanos. O animal já veio no contexto, salvo se não interferirmos na sua genética, com a equipagem de pelo, estrutura necessária para proteger das intempéries da natureza. Se nós cuidarmos do seu pelo e tudo direitinho, ele não precisa de roupa. Agora, se eu tosar o animal, ele vai ficar com frio, aí eu vou ter que apelar para essas roupas. Mas eu não preciso de roupinha nenhuma. É porque nós estamos querendo transformar o animal em humano. Às vezes eu quero cortar para ficar bonito, praticamente pelo o animal, ele não tem a proteção da sua estrutura, e nós vamos ter que protegê-lo só para que ele fique um bibelô. Não é para isso que os animais existem. O animal precisa ser animal. Se ele tem a sua estrutura de proteção, eu preciso dar um jeito de higienizar, fazer tudo o que for possível para preservar o seu pelo, tratá-lo se for o caso, mas que ele aprenda a se proteger das intempéries conforme as suas necessidades. Nós podemos até na sua caminha colocar o cobertor, tem uns que sabem até puxar o cobertor para se cobrir, mas evitar ao extremo roupinhas, porque só vai ser necessária se eu destruir a sua proteção natural. Então, quanto mais evitarmos esses desvios da conduta do que seria cuidar do animal de forma devida, nós estaremos ajudando no seu crescimento. Quanto mais complicarmos desviando essa rota, estamos perturbando essa estrutura, esse psiquismo em formação, do que ajudando em si. E quanto à alimentação a eles? No caso de cães, seria mais adequado a ração ou alimentação como a nossa? Ele não é humano. Então, a comida para o humano é uma. Você pode até acostumar o seu animalzinho a comer a sua comida, só que ele vai ter vida mais curta. Então, a comida do animal deve ser diferenciada. Por exemplo, jamais dá-se comida quente para o animal. E nós costumamos esquentar a comida, fazer aquilo. Isso é um desastre, porque acaba com o faro do animal. E a vida, o mecanismo que ele tem de buscar o alimento que ele gostaria de comer é o faro. Se ele perder o seu faro por receber comida quente e comida indevida, ele vai ser agora escravizado, sim. Então, a comida do animal é uma ração balanceada ou, dependendo do animal, ele se nutre de carne. Agora eu quero tirar a carne, que seria a nutrição adequada para o animal, dependendo do seu estágio evolutivo, para dar ração que às vezes não condiz com a realidade do que ele necessita. Há rações feitas com muito critério,
E se nós soubermos reconhecer isto e buscar, e não apenas para o modismo das marcas, mas a necessidade real, mas o alimento do animal é o mais natural, que vem da natureza, conforme a sua necessidade real. Mesmo a ração seria quase que um processo por ficar mais cômodo, mas não seria de fato a alimentação adequada, porque se fosse uma ração fresquinha, e normalmente é colocado muitos aditivos para conservá-la por um longo tempo, e nós vamos complicando a vida deles como estamos complicando a nossa com os enlatados e embutidos, com tantos conservantes que nós sabemos que tem. Então, quanto mais natural, melhor. Se formos cozinhar arroz e feijão para dar um animal, por exemplo, podemos até fazer isto. Mas é sem sal, podemos até pôr a gordura animal, mas sem sal, porque ele não foi habituado a comer sal, sem temperos nenhum, e depois deixar esfriar, e a hora que ela estiver fria, quase geladinha, mesmo ali, processo natural, agora é que vai se dar. Mas, como eu disse, a alimentação do animal é baseada na proteína dele próprio. Não da mesma espécie, mas de outros elementos, e condiz com a sua realidade. Então, o animal não gosta só de comer osso. Quando lá na roça a gente coloca, não é só osso que ele come, mas dar a comida adequada para ele. Para isso, precisamos estudar a sua estrutura, consultar os veterinários, se for escolher a ração a mais saudável possível, mas sempre que possível, alimento mais natural à altura do seu estágio evolutivo. E quanto à nutricionista para animais, como você vê isso? Tão nobre quanto o ser humano. Se eu não sei do que meu animal necessita, é uma profissão belíssima dentro da veterinária para atendermos às necessidades reais dos nossos animaizinhos, sem esquecer que eles não são humanos ainda. Então é nobre, belo e encantador tal profissão. Entendo que o alto amor é a cura de tudo. Poderia falar sobre esse alto amor? E como não ser egoísta? Pois pode ter confusão quando falamos em nos amar em primeiro lugar. Lembra de Jesus? Qual a máxima? Reduziu-se 9 em apenas um mandamento. Amar Deus em todas as coisas, porque esta é a estrutura real, e ao próximo como a si mesmo. Então começaria por nós mesmos. A quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Colocamos isso em nosso livro. Então quando falamos de alto amor, é dentro. Isso começa por cuidar do próprio corpo. O meu corpo é um ser animal. Nós só saímos do animal em si para um outro animal já na forma humana. É um ser animal também que necessita de cuidados. Não só de higiene, de repouso, de trabalho, de nutrição adequada. Então, alto amor não é só você se perdoar, se encher de ternura, de alegria, de gratidão, de esperança. Não é isso somente. A alta é tudo, é dentro. O corpo físico está dentro do perispírito, não está fora.
O perispírito está dentro da mente. A mente é uma emanação da consciência, portanto, está dentro da consciência. Se pudéssemos observar dentro de um oceano apenas uma ilha pequenina, seria o nosso corpo. Então, um pontinho dentro desse oceano chamado espírito. Então, o alto amor começa pelo cuidado daquilo que eu estou vendo, que é o meu próprio corpo. Então, se eu estou com problemas em alguns tecidos do meu corpo, como nós falamos dos tecidos, bom, o tecido epitelial tem a parte externa da pele, que nós chamamos de epiderme, depois a derme, depois a hipoderme. Então, cada uma aparentemente feita de tecidos, que nós chamamos de epiteliais, são estruturas e especializações de células diferentes. Na periferia, são células mais robustas, porque é a embalagem estrutural do corpo. Já na camada intermediária, células já mais sutilizadas, e a camada mais interna, mais especializadas e sutilizadas nesse sentido, né, do que as demais. Bom, se eu quero melhorar as condições desse tecido, que na realidade é feito a pele de tecido epitelial, mas a pele, na realidade, é o mais sofisticado sistema do nosso corpo, com 3 dimensões conscienciais, canalizadores de energia e, ao mesmo tempo, ele cataboliza e anaboliza através do sistema sudoríparo e etc. Mas se é um outro tecido cartilaginoso, o adiposo que eu quero colocar em ação, que está muito ocioso, o tecido sanguíneo ou o tecido conjuntivo, mas é o conjuntivo propriamente dito, que embora a ciência não reconhece a sua especialização, tudo que existe tem a sua especialização. Ele não existe só para preenchimento e nutrição, mas ele está por toda parte no corpo. E ao mesmo tempo o adiposo que necessita ser bem direcionado, porque é um depósito, está ocioso. Podem ser transformados em proteína, em nutrientes para os demais tecidos. O cartilaginoso talvez necessita da energia do adiposo para se fortalecer. E ao mesmo tempo, o propriamente dito. E se for olhar com mais detidamente, além do cartilaginoso, temos várias outras frequências dentro do tecido sanguíneo. E quando eu vou entendendo do que o meu corpo é feito, do que ele necessita de fato para se manter em harmonia, isso é alto amor. Porque eu posso trazer o alimento de fora para dentro para ressignificar ou reconfigurar esses tecidos, ou de dentro para fora, porque um pensamento cria átomos. Átomos unidos se transformam em moléculas. Moléculas unidas se transformam em células, células em tecidos, tecidos em órgãos e assim por diante. Então eu posso criar a realidade de dentro para fora, no processo de alto amor, alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras e várias outras virtudes correlatas e a construção da nova realidade. Agora tudo começa assim pelo alto perdão. E esse alto amor é tudo que eu faço em relação à minha própria realidade. Como ser imortal no cultivo das virtudes, direcionando a minha atenção para o meu superconsciente. Para um ser imortal encarnado em parte, gerenciando a realidade periférica, eu posso estar com a função de pacificar o meu inconsciente, fazer acontecer no meu subconsciente, iluminando o meu consciente. O consciente é onde está a minha inteligência, e se eu tenho inteligência do que pretendo, eu consigo usar a minha imaginação. Se eu consigo usar a minha imaginação, eu consigo pensar, eu vou usar a minha capacidade criativa, e se eu consigo pensar, imaginar alguma coisa, eu entro em conexão com o meu subconsciente através de minha memória.
E eu posso reconfigurá-lo e mudar os meus hábitos. Fazendo isso com o subconsciente, mudando os meus próprios hábitos através do auto-perdão, nesse exercício de auto-amor, sabendo que amor em relação ao outro não é fazer pelo outro o que nos cabe fazer. Quando eu estou amando alguém, eu estou criando as condições para esse alguém andar ou caminhar com as próprias luzes. Eu vou te amar. Então, esse gesto de querer amar você, e você está sofrendo. Então, a piedade, que é uma fração desse amor, vai me chamar a atenção para o seu sofrimento. E esta piedade vai me transportar para dentro de você. Eu já me amo. Já me compreendo, sou indulgente para comigo, estou fazendo tudo para viver em harmonia com a minha própria consciência e meus veículos de expressão. A autoconfiança em mim é uma virtude que mostra onde estão os potenciais com os quais, além da piedade, eu posso auxiliar-te. E quando mergulho no teu campo íntimo, a compaixão me permite enxergar os seus potenciais. E vou mapeando esses potenciais e ativando, auxiliado pela sua própria consciência. E quando eu sair de dentro de você e criar as condições para você exercitar o seu desejo, a sua vontade, a sua alegria e várias outras virtudes correlatas, isso é amor. Agora, fazer por você o que lhe cabe fazer, isso não é amor. Então, enquanto eu fizer por você o que lhe cabe, eu estou mantendo você na miséria moral e até miséria física. Por isso que Emmanuel, na obra Luz no Caminho, com muita sabedoria, estruturou um capítulo belíssimo chamado Dever e Caridade. Dar a água a quem tem sede é um dever. Agora, ensinar o outro onde está a fonte, isso é caridade. Dar o pano, o que está sobrando do nosso armário, é um dever. Agora, ensinar ou vestir o nu com novas ideias à luz do exemplo pessoal para que ele possa ganhar o seu próprio pano, isso é caridade. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, ensinar o faminto a conquistar o próprio pão com o suor do seu trabalho, isso é caridade. Curar o enfermo, aliviar a sua dor inicialmente, é um dever. Agora, ensiná-lo a curar a si mesmo, isso é caridade. Então, se auto-amar é um dever moral. Caridade para conosco é a nossa auto-iluminação. Transformar tudo que existe em nosso corpo em instintos, em sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e inteligências em virtudes. Isso é caridade para conosco. Isso é o alto amor de fato. Saber do que nós somos constituídos e fazer tudo a nosso alcance para iluminar a própria consciência. E nessa tua explanação, enquanto, vamos dizer assim, enquanto eu não consigo chegar em todas essas etapas, né, desse alto amor, simplesmente eu me coloco à disposição de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Pelo menos com duas perguntas que eu uso sempre. O que queres que eu te faça? O que queres, Senhor, que eu te faça? Quer dizer, o que eu posso fazer para ajudá-lo na sua obra? Ou se estou deixando a desejar em relação a mim mesmo, o que queres que eu faça a respeito do meu próprio problema que eu não estou conseguindo enxergar. E lembrar pelo menos dessa máxima das máximas de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. O que eu posso pedir? Trabalho. Então, se eu não sei o que fazer, como fazer e quando realizar, Leon Denis é muito claro na obra O Problema no Ser, do Destino e da Dor, quando coloca que todos os poderes da alma se resumem em 3 palavras: querer, saber, amar. E nós colocamos isso na obra aqui na página 23.
Então, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E ele discorre sobre cada um. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia que nós vamos usar nessa atividade para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade, que é a gerente da própria mente, a onipotência do espírito agindo sobre a mente, perispírito e o corpo, e aprender a dirigi-la. Então isso é o querer, que é o mais simples. Então nesse querer eu preciso fazer convergir toda a minha atividade, porque meu pai trabalha até hoje, o Cristo trabalha também, toda a energia que eu vou usar naquela atividade para o fim que eu almejo, a meta que eu quero atingir. Se for o caso, o alto amor, a autocura, eu preciso desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la para esses objetivos, para a concretização. Agora, para que eu possa fazer isso, eu preciso saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, que é isso que eu estou tentando, fazer, o pensamento e a vontade, que são as minhas potências, poderiam desviar-se no meio das forças que eu procuro conquistar e dos elementos a quem eu aspiro governar. Eu começo a pensar e não sei que a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, que ela é qualificada pelos meus sentimentos, pelas minhas virtudes. E dependendo de como penso, a energia pode invadir a minha mente com a estrutura semelhante, e ao invés de eu ficar melhor, eu fico mais perturbadinho, porque eu quero, mas não sei. Eu sei, mas não acho. E o mais importante, o último. Assim, acima, porém, de tudo, é preciso amar. Eu não expliquei o que é amar, que não é fazer pelo outro o que lhe cabe, porque sem o amor, no sentido profundo do termo, que é ao mesmo tempo a matéria-prima que gera e nutre a vida, e ao mesmo tempo será a lei que organiza e mantém. Então, sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis, porque eu não tenho a matéria-prima e não tenho o amor como diretriz, a lei. Então, o amor ilumina-as como lei, fecunda-as ainda como lei e forças de estímulos, centuplica-lhes os recursos, agora como matéria-prima. Então, ele vai iluminar, vai fecundar e vai centuplicar, agora sendo a matéria-prima para gerar as possibilidades. Não se trata do amor que contempla sem agir. Eu vejo o seu sofrimento, reconheço, mas não faço nada. Mais do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo, a partir do alto amor. Porque se eu quero que você entenda alguma coisa, eu preciso exemplificar o que eu gostaria que você entendesse. Se eu falar de você o respeito que deveríamos ter pela água, e você me vê tomar a água, eu já pego a xícara e já maldigo a xícara. Eu não gostei dessa xícara. Pode jogar a água fora, porque já empesteou a água. Ao mesmo tempo, eu vou me banhar e começo, ao invés de agradecer, reclamar porque tem muito pouca água no chuveiro. Ou a água não esquentou. Eu, como não sou tolo, aprendi, criei um hábito de tomar banho com água fria e outro dia já está vindo. As informações que nós estamos falando há 20 anos estão vindo à tona. A ciência chegando à conclusão que quem toma banho frio preserva a própria pele. Não destrói o colágeno da própria pele, embora o colágeno esteja por toda parte nos tecidos. O que dá flexibilidade à pele, ficar sedosa a pele, às vezes com brilho, é o colágeno, mais exatamente.
Mas quando eu uso a água quente, essa camada é destruída facilmente. Aí eu preciso compensar com cremes, com isso, com aquilo, etc. Então, quando nós temos essa ciência no que estamos fazendo, isso é auto-amor. E, ao mesmo tempo, halo-amor. Agora eu vou amar tudo que está à minha volta, tudo que eu tocar, com o amor que eu desenvolvi por mim. Isso é alimento. Porque amor gera e nutre. É alimento. Organiza e mantém. É alimento também, porque ele fecunda. Ele vai trazer uma realidade nova. Lembra do que foi falado? Ele fecunda. Lá, o amor. Vamos pegar aqui. Então ele vai iluminar e fecundar. Quer dizer, vai trazer informações que ilumina o já conquistado e vai fecundar, trazer algo além do que nós já fazíamos. E vai centuplicar as possibilidades. Porque se eu for ajudar a você, no mínimo eu vou orar por você. E com a oração eu vou gerar forças e estímulos. Que são essas forças e estímulos que eu vou enviar para o seu universo? A essência de minhas virtudes, energia que organiza e mantém, e ao mesmo tempo a bioenergia, que é uma força que gera e nutre. Então a minha mentalização na oração para você, ela vai carregar do meu universo forças e estímulos, o que eu tenho de melhor, e ao mesmo tempo energia para vitalizar, para reerguer. Então essa força e estímulo, indulgência, vai te atrair para o meu lado. Vai te acalmar quando você se aproximar do meu campo. Vai te reerguer quando você beber da minha fonte. Vai centuplicar os seus recursos, as possibilidades que você recebeu, uma cota de um energismo que vai despertar o teu energismo. E ao mesmo tempo diretrizes, porque o que eu estou pedindo para você fazer é exatamente o que eu faço e você observa como faço. Porque faço e vai assimilando com maior facilidade. Por isso, a necessidade do auto-amor. Se eu compreendo e ajo com dignidade, com honradez, com critérios para comigo, se cuido bem de mim, facilmente eu vou fazer algo para cuidar do outro sem atropelar ou sem impedir o seu crescimento. Porque se eu te der a água na sua mão, você não vai até a fonte. Você vai atrofiando os seus músculos. Se eu ler, explicar, então você não vai movimentar os músculos do seu cérebro e nem os seus músculos mentais. Porque se eu ler e explicar, você vai receber tudo pronto, não vai raciocinar, não vai pensar, não vai duvidar, não vai indagar, se você não quer se mexer. Agora, quando eu leio lição como esta, de Leon Denis, e desejo entender, eu vou movimentar de 27 a 30 e poucas áreas do meu cérebro físico. Sem falar da mente, que um mais ínfimo pensamento já provoca bilhões de transformações e coloca em ação todas as leis que regem a existência. Por isso que, inicialmente, eu leio, te alivio a dor. Na sequência, te empresto o livro ou te convido a comprar o teu, para você dar valor se você pode comprar. E você fazer a própria leitura e, a partir das próprias reflexões, chegar à conclusão e colocar na pauta do seu dia a dia para aplicar dentro desse auto e também do halo amor. Como não ser egoísta com esse alto amor? Ser egoísta é quando eu esqueço do outro e só penso em mim. Então, tudo que acontece, eu só viso o meu espaço, o meu quadrado. Agora, não ser egoísta é tudo que eu faço em mim e eu permito que reflita no outro. Então, eu estou bem, eu lhe dou um abraço. Eu estou bem, eu olho com ternura, com compaixão para você. Então, eu estou dividindo aquele bem-estar, aquela serenidade, aquela compaixão. Então, ser egoísta é quando eu vou destruindo tudo à minha volta, só visando a minha conta bancária. Não penso na natureza, nem nas pessoas, nem na vida,
Então, o egoísmo nos convida a pensar somente em nós. Eu sei orar. Você não sabe, o problema seu. Só que a oração só me faz bem quando eu coloco a oração a serviço de alguma coisa. Quer seja a serviço dos meus veículos de expressão ou a serviço do seu universo, para que eu possa reerguê-la a partir do que eu tenho no meu próprio universo. Então, todas as vezes que eu estou dividindo o que já possuo, que nós chamamos de compartilhar, de permutar, nós estamos colocando o nosso patrimônio a serviço do nosso semelhante. Chamamos isso de solidariedade. E todas as vezes que eu percebo que eu e o meu semelhante, seja ele qual for, somos feitos da mesma essência, tivemos a mesma origem, estamos no caminho e chegaremos à mesma destinação, isso é fraternidade. Agora já não sou mais egoísta. Então o exercício da fraternidade, começando pela solidariedade, é que transforma o egoísmo em altruísmo. Até certo ponto, o egoísmo é enobrecedor. Então eu tenho um brinquedo, sei que você, ao pegar o meu brinquedo, você vai destruí-lo em 2 segundos. Eu ainda só tenho esse, e se você destruir, eu não terei mais nenhum. Então, eu deixo você brincar, mas sobre a minha coordenação. Mas não posso deixar que você leve para casa, porque depois ele volta sem roda, volta se for um carrinho, as bonecas sem os bracinhos e assim, tudo mais. Então o egoísmo até certo ponto é nobre, que eu vou preservar o que Deus me confiou. Então, eu vou usar bem os recursos, seja dinheiro ou seja o que for, para ser feito o que é preciso fazer, e não apenas deixá-los à disposição de qualquer um, para de qualquer maneira usar de forma indevida. Então, alimentar-se na ação. O nome já diz tudo. Então eu preciso mover um músculo. Para fazer isto eu preciso de energias. A energia que eu estou usando para mover, ela vem de 2 pontos. Pode ser a energia da água que eu tomo, qualificando a própria água no tocar, no mastigar mais longamente, no mentalizar. Eu estou trazendo algo de fora para dentro que vai terminar como elementos nutridores canalizados pelas minhas células a partir da corrente sanguínea. Depois de passar pelo sistema digestivo, todo o processo que você já sabe. Mas existem elementos que eu posso criar com o meu modo de pensar, de sentir, e esses fluidos sutis que viajam pelos meus chakras no perispírito até aportar-se no duplo etérico e mergulhar-se nos microcentros de energia que nós chamamos de pequenos núcleos de nadis ou os canais de meridianos e chegar diretamente no núcleo da célula via DNA, se a minha vontade não é outra senão a vontade da minha consciência, o amor incondicional. Ou pelo meu pensar, refletindo esse pensar, qualificado pelo sentir, atingindo o meu cérebro físico, recepcionado pelos neurotransmissores, e a união deles transformando em neuropeptídeos, em núcleo de transformação e potencialização, onde esta onda mental, esta onda emotiva, vai transformar-se em fótons, partículas de amor personificadas, ou personificados esse amor, e personificadas essas partículas. E agora o sistema nervoso recebe aquilo como forças geradoras, nutridoras e ao mesmo tempo organizadoras e mantenedoras, que pode ser forças vitais ou forças hormonais. Se for as forças hormonais, vai iluminar e fecundar. Se for as forças vitais, vai centuplicar os recursos no interior dos microvórtices, nas entranhas dos microtúbulos,
na estrutura do citoesqueleto mergulhado dentro do citoplasma. E essas pequenas usinas de forças diminutas em relação a mitocôndrias que vai transformar a água que eu tomei, o jiló, o tomate, a carne, seja lá o que for que eu comi, que vai chegar lá basicamente como glicose a ser desintegrado pelas mitocôndrias. Agora, esses microvórtices semelhantes a mitocôndrias, que são bactérias domesticadas, só que minúsculos em relação a elas, no interior dos microtúbulos. E esse campo na célula é o que nós chamamos de campo mental da célula. Então eu posso nutrir as minhas próprias células com esse energismo. E é esse energismo que eu vou usar na oração. Então, se eu quero fornecer através da minha oração uma força vitalizadora para despertar o seu potencial vitalizante nas suas células, eu vou usar o meu ectoplasma, ou plasma de minhas células, ou esse plasma sutil, que é um fluido. O plasma, que nós chamamos aqui, esse líquido intracelular, esse oceano de possibilidade, que são as organelas, mas agora esquece das organelas, só o líquido que sobrou fora elas, no qual elas estão mergulhadas, nós chamamos de líquido intracelular. Eu posso usá-lo ou usar agora as forças mais sutis, que é esse plasma, materialização das minhas virtudes ou das minhas forças vitais no interior dos microtúbulos. Então eu vou repatriar esse recurso, tanto o líquido intracelular, que nós chamamos de ectoplasma, e ao mesmo tempo esse plasma sutil, e eu vou construir uma força-estímulo e enviar para a tua consciência, para a tua mente, para o teu perispírito ou para o teu corpo. Onde eu direcionar ao efeito não local. Se eu conhecer os seus tecidos, eu posso mergulhar nos seus tecidos e comunicar com as suas células com a sua permissão consciencial. E ao mesmo tempo eu posso mergulhar, se souber como fazer, nos seus meridianos, aportar-se nos seus chakras e viajar de dimensão a dimensão até o seu universo mental. Se eu souber como fazer, eu posso mergulhar no teu universo mental e comunicar-me com a sua própria consciência, levando o alimento da minha vida. Só que agora você está sendo canibal. Porque eu estou dando a minha vida para nutrir a sua vida com uma oração bem arquitetada. Este auto-amor, esse ectoplasma que nós vamos fazendo e direcionado a outra pessoa. Tem como você falar quando nós vamos auxiliar alguém à distância? Tem como, sim. Então, como eu disse, a primeira coisa, se eu intenciono fazer isto, eu estou mergulhando no meu superconsciente se eu quero transferir coisas nobres. Uhum. Agora, se eu desejo pensar na outra pessoa para criticá-la, eu vou estar usando a energia do meu inconsciente ou do meu subconsciente, dependendo do meu comportamento. Mas se é enobrecedor, eu vou colocar em pauta o meu consciente, segundo a minha inteligência, meu poder imaginativo, usando o meu pensamento como capacidade criativa, consultando a minha memória, acessando o reino de Deus em mim, pacificando o meu próprio inconsciente, repaginando o meu subconsciente, porque isso altera o meu comportamento, porque se eu intenciono ajudar o outro para o bem me visita em primeiro lugar. E tudo em mim, do superconsciente ao inconsciente, ao subconsciente, gerenciado pelo consciente, vai como uma onda para dentro do universo do outro. Colocar-se à disposição do outro como se fosse uma transfusão de alma na visão de Pietro Baldi. Como se eu estivesse transferindo parte do meu próprio espírito para dentro de quem me ouve, Emmanuel. Se eu estivesse criando pequenas almas instintivas para governar com mais sabedoria o subconsciente responsável pelo comportamento do outro, Miramês. Então, quando
penso, verbalizando ou não, estou criando almas instintivas, transportando-as na oração para alterar o comportamento violento, ocioso, apático ou eufórico do ser assistido. Se eu quiser pacificar as emoções num trauma, num conflito, na depressão, no pânico, na bipolaridade, eu estou viajando para o seu inconsciente. E eu preciso ter feito isso através do alto amor em mim. E se eu quiser acessar a sua consciência à luz do amor incondicional, eu posso acessar e convidá-la a pacificar o seu próprio universo, a reconfigurar o seu próprio comportamento. Então a oração tem essas incontáveis ou diversas frequências. Dependendo do meu conhecimento, dos valores que eu tenho para investir, então quanto maior a lucidez e quanto mais amplos os recursos, mais fácil se torna a assistência ao outro e mais rápido a gente acorda o outro para a sua mudança pessoal. Então, nessa experiência, né, que há tempinho que a gente já vem fazendo, para algumas pessoas é mais fácil ela compreender, ela sair daquele quadro. Para outras pessoas já é um tanto delicado, já é mais difícil, vamos se dizer assim. Ela não consegue sair daquele estágio. Desse paralelo que você poderia... Vamos lá na parábola dos talentos. Os trabalhadores da vinha. Então, para um, 5 talentos, segundo as suas capacitações. Para outro, 2. Para outro, 1, só por misericórdia, porque sabia que ele já ia enterrar por não ter capacitação. Então, quando você coloca o seu patrimônio a serviço desse que já tem 5 talentos, você sabe que ele vai acordar num relance. Do que tem 2 é aquele que Jesus fazia uma tentativa e aí está enxergando? Não, ainda vejo o homem como árvore, vejo tudo distorcido. E após a segunda tentativa, agora vejo claramente. Mas para outros, Jesus desviou deles e pediu aos seus discípulos que não fosse até eles, porque não estavam prontos para receber. Para os trabalhadores da vinha, ele convidou alguns na primeira hora, das 12 horas de trabalho que eram ditas naquela época. Outros na segunda, na terceira, até convidar na 11ª hora. Então alguém que numa hora fez o trabalho que o outro gastou 12 horas, às vezes com mais êxito do que o outro. Então alguém que já está predisposto, quer dizer, esse que foi convidado na última hora estava pronto, só lhe faltava trabalho, só lhe faltava o convite. Então, para alguém que você vai assistir, basta um convite. Ele já se restabelece de pronto, a cura instantânea praticamente. E para outros, se você não se cuidar, você fica a vida inteira e se brincar, entra em depressão também, porque ele construiu a doença personalizada e não quer sair. Ele se compraz, mesmo inconsciente, com a situação. Por isso que precisamos, por esse conhecimento de causa e esse conteúdo bem direcionado, ver o terreno, se está mais fértil. Então vamos semear no terreno fértil primeiro, depois nós vamos para outros terrenos mais áridos. Mas primeiro, semear, como Jesus recomendou, para quem estava predisposto a ouvir a mensagem. Porque no último momento já não tinha mais terrenos férteis que já não estavam florescendo, frutescendo. Foram naqueles terrenos áridos e todos eles foram mortos, porque não queriam ouvir a mensagem. Então, não perder tempo com quem não quer, conforme colocamos no livro, mas colocar todo o nosso tempo, todo o nosso conteúdo a serviço daqueles que têm fome de paz e sede de amor. A mensagem é de Miramês.